meus amores, bom dia! Hoje nós iremos estudar sobre as primeiras cidades brasileiras. Abra o seu módulo da quarta unidade na página 58, capítulo 10, as primeiras cidades brasileiras. Salvador, Bahia, terra boa, não é verdade? Você conhece. Se você não conhece pessoalmente Salvador, com certeza você já ouviu falar de Salvador, porque está aqui pertinho de nós. Agora você sabia que Salvador é uma das cidades mais antigas do Brasil? Sim, ela foi fundada em 1549. Entre 1640 a 1641, um escritor holandês, Arnoldus Montanus, que nasceu em 1625 e viveu até 1683, ele fez uma ilustração da cidade. E essa ilustração, esta obra, foi publicada lá na Holanda em 1671 e foi integrada a uma série de imagens e relatos feito por pessoas viajantes que estiveram aqui na América do Sul nessa época. Eu quero mostrar para você esta obra. Venha comigo. Esta é a obra que representa a antiga Salvador do ano de 1640. Hoje nós estamos em 2020. Muita coisa mudou, mas vamos observar esta obra. Ao observar, eu percebo que a cidade não é tão grande, é uma cidade pequena. A sua localização geográfica fornece a presença de quê? A presença de portos e também de ancoragem de navios e barcos, vejam só. Ou seja, é uma cidade litorânea. E também o meio de transporte são os navios, os barcos. Algumas construções lembram residências, outras casas maiores, prédios, pavilhões. Aqui também nós podemos observar uma fortaleza. Sim, ela localiza exatamente aqui no mar, ó, em forma de triângulo. Isso mesmo. Uau, que linda! Vejam as imagens atuais de Salvador. Olha, o mar é sempre lindo, muito belo. Olha a quantidade de prédios, inumeráveis. Esta área verde muito bonita. Enfim, se nós observarmos cada detalhe, nós vamos perceber a grande mudança que a cidade de Salvador passou. Vejam a grande diferença. 1640, 2020, uma mudança extraordinária. Você sabia? Salvador foi a primeira capital do Brasil. Quando a cidade foi fundada, meados do século XVII, nosso país ainda era uma colônia de Portugal, ou seja, fazia parte dos territórios dominados pelos portugueses. Naquele tempo, Portugal explorava as riquezas, o ouro, pedras preciosas e recursos vegetais e as terras brasileiras, que eram e ainda são muito férteis. Tudo que era cultivado ou extraído do interior da colônia era levado ao litoral do Brasil. As cidades portuárias como Salvador, Recife, Olinda, São Luís e Rio de Janeiro, nelas, os produtos eram colocados em navios, conhecidos como caravelas, olha a imagem aqui ao lado, e enviado para Portugal. Vamos conhecer as riquezas do Brasil colonial e as primeiras cidades. O pau-brasil, árvore nativa brasileira encontrada na Mata Atlântica, foi o primeiro produto extraído no território nacional. Os portugueses passaram a retirar esse tipo de madeira quando descobriram que ele poderia ser utilizado como matéria-prima na fabricação de tinta vermelha. Veja a importância
da matéria-prima. Entre 1500 a 1530, os índios, povos que viviam aqui antes mesmo da chegada dos europeus, trabalharam cortando e transportando toras de madeira até o litoral, onde os portugueses os contavam e acumulavam antes de enviá-las à Europa. A partir de 1530, a cana-de-açúcar passou a ser cultivada nos engenhos coloniais, ou seja, fazendas instaladas pelos portugueses próximo à região litorânea do Nordeste brasileiro. Nesses locais, escravos africanos executavam todo o trabalho: plantio, colheita, moagem para obtenção do caldo, fervura nas caldeiras, secagem e refinamento do açúcar. Este, já refinado ou em forma de torrões, eram colocados em navios e enviados a Portugal. Você pode observar na imagem aqui ao lado que nós temos alguns centros produtores de açúcar na costa brasileira, isso no século XVI. Veja como crescia a cada ano. Em Pernambuco, por exemplo, em 1550 tinha 4 centros de produção. Em 1570, 30 centros. 1645, 140. Agora no recôncavo baiano nós tínhamos 18 em 1570 e em 1584 já existiam 40 centros produtores. Vejam só, o nosso Brasil sempre foi uma terra muito produtiva, muito rica. Observe nessa imagem a produção nos engenhos. Como que funcionava? Primeiro, os negros africanos cortavam as canas, sim, manualmente, uma a uma. Depois de cortadas, eram colocadas dentro da carroça, que era puxada por bois e guiados por homens, e em seguida vinha para o processo de moer, que também para moer era necessário a força humana, esforço humano. E olha só, sempre alguém vigiando o trabalho. Página 61. Por volta de 1680, viajantes se dirigiam ao interior do território brasileiro. Encontraram ouro, prata e pedras preciosas. As jazidas se situavam onde atualmente encontra-se o estado de Minas Gerais. Essas foram as mercadorias mais valiosas que o reino português comercializou. O trabalho de exportação das minas era realizado principalmente pelos negros africanos, porém, outras pessoas migraram para a região a fim de trabalhar no comércio e produzir artesanato. Surgiram assim as vilas e as cidades do interior, especializadas na comercialização de mercadorias para atender às necessidades da população local. Nesta imagem você pode observar a lavagem do minério de ouro no ano de 1835 e você observa que os trabalhadores eram todos negros africanos. Aos poucos, a colônia foi crescendo e as cidades litorâneas, especialmente as portuárias, passaram a receber navios e comerciantes que transportavam os produtos do Brasil para a Europa. Você pode observar nesse mapa, olha só onde fica Portugal e olha o nosso Brasil. E olha as cidades: São Luís, Olinda, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Você pode observar barcos, navios indo e navios voltando. Esta era a rota realizada. O Brasil é riquíssimo e muito produtivo. Desde a época colonial, o Brasil transportava para a Europa produtos agrícolas, ou seja,
é aquele produto que o homem precisa preparar a terra, plantar, cultivar e colher. Nós temos aqui alguns exemplos do trabalho agrícola, ou em especial dos produtos, como por exemplo, os cereais, como o trigo, como o milho, vegetais e hortaliças, como batata, cenoura e outras frutas, como morango, maçã e etc. Então, todos os produtos agrícolas que eram produzidos naquela época eram transportados para a Europa. Outros produtos que o Brasil enviava para a Europa eram os produtos minerais. E esses produtos são encontrados na natureza em estado puro, como o ouro e a prata, entre outros. Nós temos aqui, por exemplo, o ouro, a prata, o cobre, a platina e o alumínio. Você consegue observar ele de forma bruta, olha como é encontrado, e também já um material industrializado com a sua matéria-prima. Na época não existia indústria, no entanto, é importante lembrar que os produtos industrializados são produtos prontos ou semi-prontos, já bem embalados, como você pode ver no exemplo aqui, ó. Seja em latas, pode ver dentro de caixas e entre outros. Todos esses produtos são produtos industrializados. Agora é a sua vez. Dê uma pausa aí no seu vídeo e realize a atividade da página 58 a 62. Vamos corrigir? Página 58, questão 1. Preencha a tabela com base nas informações históricas presentes na imagem acima. A imagem que nós temos é a antiga cidade de Salvador. Como ela era antigamente? Pequena. A sua localização geográfica? A cidade estava localizada no litoral e favorece a presença de portos e de ancoragem de navios. E os tipos de construções? Algumas construções lembram residências, outras prédios maiores, edifícios e pavilhões. E o meio de transporte? Navios chegavam pelo mar e ancoravam no porto. Questão 2, da página 59. Comparando as imagens da página 58 e 59, que mudanças você observou na cidade de Salvador? Tamanho da cidade. Observamos que a cidade se desenvolveu e cresceu. A sua localização geográfica permanece a mesma. Os morros estão menos evidentes. Tipos de construção. Existem construções modernas, prédios altos, entre outros. E exatamente por essas construções que a gente percebe que os morros estão menos evidentes. Meios de transporte. Nós podemos observar que ainda há embarcações menores na região portuária, automóveis e também podemos visualizar ônibus. Questão 3, da página 62. Assinale com um X os tipos de produtos enviados à Europa durante o período colonial. Produtos agrícolas e produtos minerais. Naquela época não existiam indústrias. Atualmente, quais tipos de mercadorias são produzidos e vendidos pelo Brasil e outros países? Bom, hoje nós podemos encontrar produtos agrícolas, industriais e minerais. Minérios, petróleo, soja e derivados, carnes, café, calçados, açúcar e muitos outros. Agora, para responder a página 62, você vai fazer uma pesquisa e responder a seguinte pergunta: quais tipos de produtos são produzidos em sua cidade ou seu estado? Cite exemplos. Você vai procurar produtos agrícolas, minerais e industriais. Beijos! Até a próxima aula!